mais uma edição do Alto Astral, né? E hoje, falando de assunto sério. Que isso, tá forte, hein? Você viu? Rapaz. Você viu? Vi. Quase que eu derrubei. Não, mas você tá forte, esse negócio é pesado. Olha, nós estamos aqui, Herô Siqueira. Isso. A partir de agora, inclusive, transmitindo aí nos nossos canais em áudio e vídeo, né? Isso. Também. E recebendo, nesse momento, os ilustres. Isso. Apresente-os, por favor. Vou apresentar esses meninos aqui, que é o maior prazer do mundo, né? Recebê-los, né? Recebê-los aqui no nosso programa. Nós estamos recebendo o vereador Fabinho Pereira, né? Do PMDB. Bom dia, Fabinho, seja bem-vindo. Bom dia, Fabinho. Bom dia, Herô. Bom dia, ouvintes da Rádio FM Verde Vale, né? É um prazer, obrigado pela oportunidade. Olha, quem também está aqui no estúdio é o Dr. Júlio Arana Vargas, que é o delegado da Delegacia Especializada da Mulher, a DEAN, aqui do nosso município. Doutor Júlio, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer poder participar com vocês aqui. Certo. E hoje, Léo, como nós já anunciamos, né, ali no início do programa, hoje nós vamos falar a respeito dos 15 anos, né, das comemorações dos 15 anos da Lei Maria da Penha. Inclusive, a lei teve vamos dizer assim, um acréscimo, né? Agora parece que o crime de violência psicológica contra a mulher foi incluído no Código Penal, né? Tipificando aí a violência psicológica e a perseguição contra a mulher, né? Fizeram essas mudanças na lei, determinando o afastamento, inclusive imediato do agressor, né? O cumprimento da pena em regime fechado, criando o programa Sinal Vermelho, né? Contra a violência doméstica, mas, né? Os meninos que estão mais por dentro do assunto, né? Vão especificar melhor, né? Tudo que aconteceu aí nessas mudanças, né? Os números, inclusive, né, Herô? Que infelizmente, né? Só crescem. Ainda são altos e, inclusive, aqui, os números da DEAN, né? Da cidade aqui de Mineiros. Isso. Eu acho que pra gente começar essa nossa entrevista, antes de falar a respeito dessas alterações, desses acréscimos, né? Que houve na Lei Maria da Penha, eu acho que é válido o doutor Júlio explicar pra gente, né? O que é essa Lei Maria da Penha, né? Porque assim, a gente ouve, né? Se ouve falar e fala daqui, fala dali, mas, né? É propriamente dito, né? O que é, doutor Júlio, essa Lei Maria da Penha? Esta legislação, ela foi promulgada em 2006, né? Ela está completando agora praticamente 15 anos. Uma legislação extremamente pujante, ela é realmente muito importante e relevante, justamente porque vem buscar dar essa melhor atenção, proteção à mulher vítima de violência doméstica. Então, se a gente for buscar na essência da legislação, ela tem esse fundamento, dar essa proteção à mulher, né? Evitar qualquer tipo de violência, não só de ordem física, porque talvez seja mais comum, né? A agressão, mas ela protege uma série de direitos e direitos da mulher, a exemplo da violência psicológica, então ela combate a violência psicológica, a questão moral, patrimonial, sexual, enfim, todas aquelas situações nas quais a mulher é vítima de algum crime dentro desse ambiente familiar, justamente em virtude dessa maior suscetibilidade, né? Ela é mais vulnerável a esse tipo de violência, a questão da fragilidade. Então o legislador procurou de alguma maneira proteger com maior atenção, justamente através da Lei Maria da Penha. Essa Lei Maria da Penha, ela faz uma alusão, né? Uma homenagem à Maria da Penha, né? Conta pra gente, doutor, quem foi Maria da Penha e o porquê que a lei recebeu esse nome. Na oportunidade, a legislação ela é de 2006, né? Para quem não sabe, ela é do ano de 2006, então ela está com 15 anos, já reforçando o que eu falei. Na ocasião, isso antes da promulgação, toda a norma, né? Ou seja, toda a lei que é aprovada no Brasil, ela sempre segue ali um ritmo. É sempre uma ideia de fato, valor e norma. Então, normalmente existe um fato relevante, que enseja uma eventual punição, e isso chama a atenção, eventualmente, da sociedade, o que justifica a criação da lei. E no caso da Maria da Penha foi a mesma coisa. Ela era uma dona de casa e na oportunidade ela sofria sevícias, violências do marido de maneira insistente. Inclusive, violência essa que era caracterizada por agressões psicológicas, ofensas verbais, agressões, o que realmente acabou resultando em uma tentativa de homicídio que ela sofreu na oportunidade. Ela fora alvo de disparos de arma de fogo. Nossa. Acabou
graças a Deus acabou não morrendo, mas foi realmente uma referência, inclusive a partir dali, porque ela buscou de fato da maior rigidez na punição desses crimes e conseguiu ali na oportunidade a aprovação, né, em virtude de todo esse clamor público que gerou esse fato, a aprovação da Lei Maria da Penha. Então, a partir deste fato, né, um fato realmente ruim, mas que serviu de combustível para a aprovação dessa lei, que hoje é extremamente importante no combate a todo e qualquer tipo de violência contra a mulher. Eu tenho uma dúvida, delegado, porque às vezes a maioria de algumas leis do Brasil específicas, como a Maria da Penha, às vezes ela pode ser usada, ou o entendimento da lei, não sei se é esse o termo, pode ser usado também numa outra situação. A minha pergunta existe violência contra o homem e é aplicável essa lei? Na verdade, vamos distinguir as situações, né? A violência contra o homem, não só contra o homem, mas contra qualquer outro parente, né? A exemplo de irmão, tio, sobrinho, enfim, dentro desse parentesco até o terceiro grau. Filhos, né? Talvez isso, aí entre avós, enfim. Esse parentesco até o terceiro grau, entre avô e neto, né? O neto, o próprio pai, o irmão, enfim, os parentes mais próximos. Esse tipo de violência física está expressamente previsto ali no Código Penal. Se nós formos analisar lá e olhar, existe, né? Já existe. Assim como está incluído também a violência da mulher. Então, a tipificação anteriormente era justamente todos eles juntos. Você tinha lá a violência contra o pai, contra a mãe, contra a irmã, contra o irmão, contra o tio, contra o sobrinho, todas essas modalidades, ou seja, todas essas pessoas eram protegidas ali e são protegidas ali no artigo 129, parágrafo 9º, pena de 1 a 3 anos. Aí agora, nós vamos falar depois, houve uma pequena alteração legislativa onde acabou retirando ali a mulher daquele dispositivo e aumentou a pena um pouco mais. Então hoje nós temos uma pena aí de reclusão de 1 a 4 anos para a mulher que eventualmente, em virtude dessa razão, né, seja pela discriminação do sexo feminino ou em razão da violência doméstica, sofra lesão corporal, hoje ela acaba sendo protegida de maneira ainda mais próxima por parte do legislador. Olha, também está presente, como a gente já disse, está presente aqui no nosso estúdio, né, nessa nossa entrevista, o vereador Fabindo Pereira, né? E eu quero ouvir o vereador do seguinte, chega mais o microfone perto de você, Fabinho, porque a gente precisa entender o que o vereador Fabindo Pereira, né, faz em relação a esse tema. Herô, isso é muito interessante, essa parte. 2017 foi quando eu assumi a cadeira no Legislativo, né? Uhum. E a minha irmã, a Mônica, que tem culpa nisso aí, ela trabalhava na Secretaria da Mulher, comandada pela doutora Glaucia, onde eram psicólogos e advogados, uma série de pessoas, e faziam todo o estado de Goiás. E ela, como mineirense, né? E a nossa cidade aqui, já existente a DEAN, ela se propôs e eu abracei a causa. Abracei a causa desde 2017, onde lançamos já 2 cartilhas e firme nesse. É um trabalho formiguinha, tá? Uhum. A gente sabe disso. Doutor Júlio depois vai explicar como é as dificuldades disso aí, os problemas, que aí é com ele, né? Uhum. Mas é um trabalho gratificante, viu? Uhum. Muito gratificante. Qual que é a importância, vereador, do Legislativo trabalhar também esse tema aqui no nosso município? Não só o Legislativo, acho que o Executivo também, porque ali você tem a Secretaria de Saúde, você tem a Ação Social, que tudo se resguarda e se protege, né? Uhum. Nós temos que ter, sim, a participação, isso aí é obrigação da gente, é um trabalho nosso e a política, ela está sempre presente e, queira ou não, a gente sempre tem que estar a par de tudo que acontece e é muito importante isso aí. Mineiros, doutor Júlio depois vai te falar mais preciso com relação aos BOs, né? O que é a cidade, município de Mineiros em relação ao estado, número de ocorrência, essas coisas. Então é uma obrigação da gente, sim. Fazer parte disso. Fazer parte, com certeza. Olha, eu tô olhando aqui, a cartilha é bem completa, né? Uma das cartilhas aqui, né, do trabalho do vereador. Essa, né? é a primeira, Léo. Em que define, assim, todos desde o perfil, sim, medidas protetivas, né? Como a mulher pode proceder e começar a observar, inclusive,
né? É bem interessante. Porém, a gente ouve, né, que denúncias, que tomar uma atitude contra o agressor ainda parece que é um número pequeno, existe uma coação, parece, né, entre as mulheres, ou um medo de uma represália. Ainda existe isso, ô vereador? Ô Léo, com certeza. E você frisou bem essa cartilha, você pode ter certeza que houve a participação tanto do doutor Anderson na época, como do doutor Júlio também. Tem a participação deles na elaboração dessa cartilha. Existe ainda, sim, a segunda cartilha, você vê esse sinal vermelho, é um trabalho do TJ, que hoje foi reconhecido pelo governo federal, que é esse sinal vermelho na mão, onde tem a participação da gente. Existe sim, até a própria mulher vai chegar, ela já vai chegar humilhada, né? Então, muitas das vezes as pessoas, elas se resguardam, se escondem, medo de se expor de alguma forma. É muito complicado isso aí, viu? Mas não podemos deixar passar nunca. Você tocou num assunto, a mulher já vai chegar numa situação, né, de vergonha, talvez. Basta fazer o sinal, que já por exemplo, uma autoridade policial, um legislador, já sabe do que se trata. Sim, Léo. Inclusive tem umas farmácias cadastradas em Mineiros. As mulheres que se sentirem, pode chegar, ela faz o sinal, as pessoas já sabem o procedimento, encaminham. Já tem todo o processo. Sim, o próprio doutor Júlio Catuma já sabe o que é isso também, nós sabemos o que é, a gente já encaminha sim. E um dia assim pra gente obter muita informação, né, a respeito da Lei Maria da Penha, né, que revolucionou, né, e que assim, eu digo que veio pra salvar as nossas mulheres, né, as mulheres brasileiras. E é muito mais que isso, hein? Acho que veio pra mudar, inclusive, uma cultura, né? Toda uma geração aí pra ter relações mais saudáveis, né? Isso. E já falando de cultura, né? A gente estava mencionando no bloco anterior, né? Que dessa dependência da mulher, tanto física como psicológica e também quanto financeiramente, né? Só que assim, a gente estava conversando aqui nos bastidores, doutor Júlio, essa situação de violência doméstica, ela não acontece somente naquelas famílias, né? De faixa etária baixa, né? Acontece em todas. Exatamente, né? Vamos fazer esse adendo, esse acréscimo, para que fique bem claro. Cultura não quer dizer, ou não significa que a questão é cultural, não tem nada a ver com economia. Você tem agressão da dependência, né? Isso, não é só a questão da dependência econômica, pelo contrário, você tem a violência doméstica, né? A mulher sendo vítima de violência doméstica, seja qual for o crime, em qualquer faixa etária. Em famílias de baixa renda, de renda média, alta, altíssima. Para ver disso, nós tivemos aí a questão do DJ Ives, estava até conversando com a Eru aqui, agrediu fisicamente, causou todo aquele clamor público e resultou ali na sua prisão, né? O pedido de prisão, inclusive está aguardando ali, através de análise de tribunais superiores, a possibilidade de responder ou não o processo em liberdade. Mais uma vez, voltando naquele caso que nós falamos, né? Tão séria e tão responsável a questão da persecução, da punição nos crimes de violência doméstica, que muitas vezes eles têm uma rigidez ainda maior do que nos crimes comuns. Prova disso que o cara tá preso. É outra coisa. Essa questão que você está dizendo ali, cultural, nós vivemos uma fase de empoderamento da mulher. Prova de que nós países democráticos, estamos no caminho certo. É o que está acontecendo agora nesse regime talibã, a retomada do regime talibã, todo mundo está acompanhando isso, Talibã, aliás, lá no Afeganistão, pelo regime talibã, as mulheres sendo tolhidas nos seus direitos básicos de trabalhar, de ir e vir, enfim, não existe espaço, né, histórico, não existe espaço cultural, não existe espaço mais para esse tipo de realidade. Nós temos uma sociedade em posições equivalentes, homens e mulheres, enfim, independente do seu gênero, o que vale realmente, o que importa é essa prosperidade mútua, né, para todos. Nós temos dois casos aqui, Eru. É o seguinte, o primeiro caso, né, é um ouvinte, né, que falou assim, olha, eu tive um relacionamento, né, de 2 anos com uma pessoa, eu gostaria de saber o que eu posso fazer, né, para ele, pois eu me separei, né, tem 2 meses e ele não para de me incomodar, né? Essa é uma situação, doutor e também vereador. A segunda é uma pergunta, né, dizendo assim, se a Lei Maria da Penha contempla a situação, por exemplo, de uma ex-empregada que sofria assédio moral no trabalho, foi demitida e mesmo assim
o superior continua perseguindo-a. Aí ela ainda citou aqui, olha, ele reside longe, né? Assim, aproximadamente uns 3 quilômetros de diferença aqui, e vem para um estabelecimento comercial próximo à minha casa, uma quadra mais ou menos, para ingestão de bebidas alcoólicas, provavelmente um bar, né? E às vezes até grita ali o meu nome para eu ouvir, né? Olha que situação. Bem objetivo. Se ele tá agindo dessa maneira que a ouvinte está descrevendo, essa alteração que nós tivemos ali, o artigo 147B, que é essa violência psicológica, né? Essa ameaça psicológica, causar dano, perturbação à mulher, ocasionando ela humilhação, algum tipo de perseguição. Este crime, ele não é exclusivamente para quem tem relação doméstica, né? Ou seja, não precisa ter intimidade. Se tiver intimidade, ainda mais fácil, né? Se ela teve algum tipo de intimidade na relação com esse senhor, ainda mais fácil. Agora, mesmo que não tivesse, esta tipificação, esse crime, ele vai protegê-la muito bem nesse caso. Então ela pode procurar ali a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher Mineiros, a DEAN, na segunda-feira. Nós vamos encaminhá-la para o atendimento, e não tenha dúvida que o agressor vai ser responsabilizado, porque essa conduta de assediar, o assédio moral na relação de trabalho, né? Já gera ali um dano na relação de trabalho. Então cabe a punição trabalhista. Ela pode procurar a Delegacia do Trabalho e formalizar a sua denúncia, né? Vai ser apurado na questão trabalhista. Mas, paralelo a isso, nós vamos ter a questão do crime. Você está andando 3, 4 quilômetros para ir até onde ela está, para poder ficar gritando o nome dela, causando esse certo incômodo, essa intimidação, né? Essa humilhação, justamente para tentar de alguma maneira constrangê-la, está caracterizado ali o exemplo crime dessa violência psicológica, ou seja, essa alteração aí, a ameaça psicológica. Nós vamos estar podendo atendê-la lá tranquilamente. Em relação à primeira hipótese que você falou, nós vamos ter um outro crime que é o tal do stalking, né? A perseguição. Essa perseguição reiterada, que não cessa. Não aceita ali, enfim, a separação. Não aceito separação, eu não aceito o término, se não for minha, não vai ser mais ninguém, então eu vou ficar no seu pé, vou ficar ligando pra você, vou na tua casa, vou ficar chamando o seu nome. Essas condutas caracterizam essa insistência, né? Essa perseguição reiterada, e vai gerar efetivamente aí a punição criminal para esse agressor. Então, nos dois casos, elas podem procurar a DEAN, sim, porque caracteriza aí, a Lei Maria da Penha né, pode ajudar nos dois casos. Isso. No primeiro caso, caracteristicamente a Lei Maria da Penha. No segundo caso, apesar de não ter essa relação de violência doméstica, essa característica de relação doméstica, está de fato protegido ali pela questão da violência psicológica, tá bom? E tem também o caso, né, dessa questão do assédio, existe, se houve algum fato, algum envolvimento, aí vai para um lado, mas se nunca houve nenhum tipo, mas só ficou no assédio, aí seria uma outra questão. Com certeza, nós vamos ter essa diferenciação. Se tiver a intimidade, a relação de proximidade, intimidade que eu digo assim, se relacionou, namorou, ficou, inclusive, muita gente não sabe, né? Uhum. Mas a Lei Maria da Penha, ela tem incidência, aplicação, inclusive, nas relações entre amantes. Extraconjugais. Já atendi várias situações lá de agressores que agrediam as amantes. A amante procurou, denunciou, ele responde criminalmente pelo crime. Por quê? Porque o que leva-se em consideração é a intimidade, é esse relacionamento íntimo. Isso, né? Já estende pro namoro. Isso, o namoro, situação de temporariedade nos relacionamentos, seja qual for, mas se tiver intimidade, já está caracterizado. Tá aí. Certo. Agora, vamos então falar sobre a atuação, delegado, a respeito, né, das forças de segurança pública aqui da nossa cidade, né? Tanto a DEAN quanto a Polícia Militar. Como é que tem sido a atuação e quais são os números, né, sobre a violência doméstica à mulher aqui no nosso município? O vereador Fábio colocou muito bem, né? A gente realmente tem ali o atendimento, ainda é aquém, né? A gente ainda precisa de muita coisa para melhorar, mas estamos no caminho certo, não tenha dúvida. Questões estruturais, de pessoal, enfim, tudo isso está de alguma maneira caminhando para se melhorar. A gente vai conseguir isso. Mas os números são muito grandes, né? Eu até trouxe aqui, para você ter uma ideia, isso eu tô falando do ano 2020, 2021. Só fazendo um complemento, doutor, a Delegacia Especializada da Mulher, né? Ela foi oficializada aqui no nosso município em março de 2012, né? Exato, março de 2012 ela teve a criação e foi de fato institucionalizada. Até então acontecia o atendimento das violências domésticas, mas eles aconteciam de maneira
comum, tanto os atendimentos comuns quanto a violência doméstica. Aí, a partir de 2012, nós tivemos a criação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, o que gerou ali uma maior individualização, uma especialização no atendimento, justamente para dar uma maior atenção às relevantes situações que nós temos aqui em nosso município. E aí eu trouxe os números, para você ter uma ideia. No ano de 2012, nós tivemos aqui 250 inquéritos policiais instaurados. Esse foi do início da delegacia? Não, isso foi no ano de 2020, desculpa. Tá. Uhum. Né? Isso aí, você imagina, essa multiplicação por praticamente 8 anos aí, né? Então, nós estou falando só de 2020, o último ano. Sim. Foram 240 inquéritos policiais instaurados. Nós tivemos aí mais de 310 inquéritos remetidos para o Poder Judiciário, para conclusão e punição dos agressores. Foram mais de 70 prisões em flagrantes delitos desses números. Nós tivemos mais de 70 prisões em flagrantes delitos de agressores, as mulheres. Medidas protetivas, foram cerca de 230 medidas protetivas requeridas durante os autos, porque nem todo inquérito, né, nem todo caso a mulher quer a medida protetiva, mas nós tivemos aí uma percentagem superior a 80% de requerimento de medida protetiva nesses casos. Então, 220 são muitas medidas protetivas durante um ano. Uhum. E, além disso, no totalizar, nós tivemos mais de 1.100 procedimentos realizados na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Isso prova a relevância e justamente o número, né? Os números de agressões que as mulheres sofrem no nosso município. Agora, doutor Júlio, só também fazer daqui tirando uma dúvida, fala-se muito do início da pandemia, que o agressor e a esposa ficaram-se mais tempo juntos, né? Com isolamento social. A pandemia, ela resultou em alguma coisa nesses números aqui no nosso município ou não fez diferença? Olha, eu vou falar pela nossa realidade, mineiros, né? Nós não tivemos esse aumento, mas isso é diferente de outras localidades, outros centros urbanos. Por exemplo, cidades maiores, exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, onde existiu efetivamente o lockdown, o fechamento das cidades, né? Onde intensificou-se ali esse convívio das mulheres com seus companheiros, né? Maridos, enfim, houve essa maior proximidade. Lá os números apontaram efetivamente esses aumentos. Em Mineiros nós não tivemos, né, essa inflexão aí, esse lockdown, esse fechamento. Então acabou mantendo os números reais. Nós tivemos uma continuidade nos registros, né, no atendimento das mulheres vítimas de violência, mas isso não gerou um aumento, não, gerou pelo contrário. Nós tivemos ali um equilíbrio, né? Não houve o aumento em virtude do fato, mas isso não quer dizer que os números anteriores provavelmente vão ser menores que os atuais. Então hoje, esse ano 2021, nós não temos estatísticas fechadas ainda, a gente providencia isso no final do ano, mas nós vamos perceber claramente que vai haver sim um aumento, né? Normalmente gira em torno de 5% de um ano para o outro. Então, desde a criação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, nós temos ali de 5% em 5% por ano aumento das violências relacionadas ao gênero mulher, violência doméstica. Mas especificamente com a questão do lockdown, ou seja, do fechamento, nossa realidade não foi essa. Certo. Doutor, em relação a esses números que o senhor apresentou pra gente, no estado, né, o estado de Goiás, no estado, Mineiros está em que posição em relação a outros municípios quanto a esses números? Nós não temos muitos municípios, não são todos os municípios do estado de Goiás que possuem Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Uhum. Normalmente a gente tem essa distribuição por regionais, né? Então você tem a regional de 1 a 18, você tem 18 regionais no estado de Goiás, Polícia Civil, mas nem todas elas têm Delegacia Especializada de Mulher. Às vezes tem na regional, mas não tem cidades, outras cidades relativamente médias, mas Mineiros ocupa pelo menos aí entre a 5ª e 6ª posição do estado de Goiás em quantitativo de registro de ocorrência, atuação, prisões, enfim, combate da violência doméstica em relação à mulher. Olha, muitas, agora, chegando algumas questões aqui, questões muito sérias, assim, né, de coação. Tem um ouvinte aqui que tem uma irmã que mora, né, em outro estado do país e, assim, ela relatando aqui, inclusive, gostaria de mencionar no ar e vou passar para o senhor fora do ar, né, para que, né, possa, inclusive, né, o objetivo aqui não é identificar, mas, né, ser justo, né, usar aí. E aí, assim, relatos fortes aqui do agressor que come ali uma refeição ali, o almoço e a janta, e enche as panelas de água pra mulher, pra esposa não comer, e ela, manda fotos, vídeos ali pra irmã, e afastou a família.
agride por causa do contato, só pelo simples fato dela tentar manter contato com a família. E outros casos aqui também, um interessante, que a gente tá falando do fator cultural, vereador, uma ouvinte dizendo que, né, a lei fez 15 anos, 19 anos a mãe viveu tudo isso, né? E ela cresceu nesse ambiente, hoje tem 33 anos, inclusive só cessou quando a mãe fugiu. Ela colocou aqui, ó, ela só se livrou depois dele, depois que fugimos de casa, comigo e com as minhas irmãs, deixando tudo pra trás, inclusive roupas. Passamos 6 anos sem ninguém saber do nosso destino, mas graças a Deus ela venceu. E ela falou assim, eu ainda passei por 2 casamentos justamente por não aceitar esse tipo de abuso, né? Então, várias situações aqui, inclusive algumas parabenizando aqui, essa a gente pode se identificar, a Vânia mandando, quero parabenizar o doutor Júlio César. É bem complicado, né, vereador? Olha, é ruim até de falar sobre isso. É complicado. Muito complicado. E a gente se coloca no lugar, né, das pessoas. Deus o livre. Isso aí, pra você ter uma ideia, até hoje, o Júlio mesmo falou, a gente tem que estar brigando, correndo atrás, apoio, é um trabalho formiguinha, mas que não pode parar, você não pode dar espaço, porque essa cultura nossa, ela é custosa, e a gente tem o dever e a obrigação sim de cuidar de cada uma delas, mas é um trabalho incessante, não pode dar espaço, nós precisamos não só do trabalho do Dr. Júlio, ou que seja o meu de apoio, mas de todo o envolvimento da comunidade, político, de tudo. A gente precisa desse apoio. Sozinho a gente não consegue fazer tudo. É muito difícil isso aí, viu? Olha, falando de parabenização, né? O nosso companheiro J. Pereira tá falando, olha, manda um abraço meu pro Dr. Júlio, parabenizo pelo trabalho em Mineiros e também pro Fabinho, que é homem de bom coração. É verdade, olha, é uma situação bem complicada, mas infelizmente a gente também, né, tem um tempo curto aqui, é um assunto que a gente faria 2, 3 programas assim, tranquilamente, porque tem muita questão para conversar e falar, né, principalmente dessa questão de prevenção, mas quais seriam os canais, além do 190, Dean tem algum telefone, parece que existe um telefone 180, parece que é o 180, né, que é a central de atendimento à mulher, né, que é um serviço aí também, e se tiver outros projetos, outros canais assim, de orientação, de busca, de ajuda, de denúncia, fica à vontade. Tem também, doutor Júlio, antes do senhor responder, a PM tem a patrulha Maria da Penha, né, no combate à violência contra a mulher. O que é essa patrulha também? Exatamente, só complementando aí o que o colega Fábio falou, já dizia Martin Luther King, né? O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Porque essa omissão, ela é tão danosa, né, tão gravosa a essa especificidade aí na violência doméstica, do que às vezes as ações. Então a gente precisa de fato desta denúncia, né? Os órgãos de segurança pública participam e precisam de fato dessa coparticipação. É uma coparticipação da sociedade, considerando aquilo que nós já falávamos inicialmente, né? Nós vivemos uma realidade distinta, né? Vivemos tempos modernos, nós temos aí de fato essa pauta, né, pela igualdade de gênero, né, pela igualdade de valores, enfim, não há mais espaço para esse tipo de submissão, para esse tipo de violência, considerando aí todo o avanço e prosperidade da nossa sociedade. Então, se você de fato percebe e tá de alguma maneira observando que o seu vizinho ou que às vezes a sua amiga tá se queixando, faz a comunicação, denuncia, é anônimo, você não precisa se identificar. Não existe nenhum risco para você. Então todas essas consequências aí são importantes, e mais importante é de fato a sua interferência, porque isso aí de fato salva vidas, só pra gente identificar. Os mecanismos que nós temos, né, de combate, além dessa patrulha Maria da Penha, a capitã Juliana poderia, felizmente ela teve um contratempo, não pôde estar conosco presente, mas ela poderia esclarecer muito bem. Mas a patrulha Maria da Penha, ela tem essa proximidade com a violência doméstica, porque ela vai atuar de maneira precisa nas hipóteses de checagem se a medida protetiva está sendo cumprida. Então, por exemplo, você mulher, está me ouvindo aí, e tem uma medida protetiva requerida e deferida em juízo, e você eventualmente observou
e o agressor, aquele marido, aquele ex-companheiro, tá descumprindo a medida protetiva, faz a comunicação lá pra a Patrulha Maria da Penha. Eles vão checar isso de maneira em flagrante, seja de madrugada, seja a hora que for. Se de fato tiver a medida protetiva e ele estiver descumprindo, ele vai ser preso em flagrante. Se você não der tempo de fazer isso lá pra Patrulha Maria da Penha, passa pra delegacia. Vai até a delegacia, comunica o descumprimento, né? Enfim, você vai ter esses mecanismos. Além disso, nós vamos ter essas questões aí do apoio assistencial, né? Junto ao CRAS. Então, isso aí que o Fabinho falou, nós estamos realmente tendo essa participação e muitos outros que nós temos, Verô. Certo. Olha, o Servilho está parabenizando aqui o doutor Júlio pelo trabalho prestado em nossa cidade, né? Grande amigo. A pessoa falou, né? Que o agressor ameaça matar toda a família, né? Caso denuncie. Denúncia é típico, é uma agressão para vocês, autoridades que trabalham com isso, é só mais uma ameaça, mas para a família é medo, né? E aí vencer esse medo, como até a gente orientando aqui durante a fala do senhor, né? Como existe essa distância também aí do estado, ela pode se orientar aqui com a DEAN daqui para depois, né, tomar algum tipo de iniciativa nesse caso específico. E pessoas, né, dizendo aí que realmente é um trabalho que precisa, que é muito importante, como foi o caso dessa ouvinte aí falando que 19 anos atrás não existia a lei, né? A lei fez 15 anos aqui, teria sido tudo diferente. E as pessoas parabenizando aqui pelo tema que a gente trouxe hoje, que é de relevância, né? Hoje falando sobre a Lei Maria da Penha, né? Que é famosíssima, inclusive, né? Inclusive rende memes na internet, mas é um assunto seríssimo. A gente tá falando aqui, inclusive, né? Falamos sobre o sinal vermelho, né? E tem mais assunto, né? Inclusive recebemos aqui um depoimento de uma pessoa, né? Que a gente, claro, obviamente não vai identificar, né? Dizendo que a lei a ajudou, né? Ela colocou uma pessoa, uma ouvinte, né? Uma mulher, né? Colocou, né? O seu agressor? Começou ali um relacionamento, colocou dentro de casa, de repente ela conseguiu identificar comportamentos agressivos, né? E aí ficou ali com cuidado, depois, né? Procurou as medidas legais e assim, até onde eu entendi do áudio aqui, ela não sofreu, né? Violência, assim, propriamente dita, por causa da lei, inclusive, né? Certo, então a gente vai passar esse áudio? Não. Não, porque ela se identifica aqui e tal, a gente prefere usar, né? Até é uma opinião. Talvez até um gancho para uma primeira pergunta, vereador. Essa identificação, né? E delegado também. Essa identificação, por exemplo, a pessoa tem uma vizinha, uma parente, alguma coisa, e aí como é que faz nessas situações? Porque além de toda a vergonha dessas situação aí, né, que mexe com a questão psicológica da mulher, como é que se porta aí nessa questão da identificação, né? Eu sei que o sinal vermelho aqui resumiu bastante, mas assim, se alguém tiver alguma informação ou vê alguém uma mulher sendo agredida, como é que pode só ligar para a polícia? Como é que é o procedimento? Essa mulher, ela precisa se identificar também? Olha, primeiramente, a legislação, ela tem vários mecanismos. O anonimato, não precisa se preocupar se você de fato tiver o interesse de formular denúncia, e seja qual for a origem da denúncia. Às vezes você tá lá na sua casa e acaba escutando, né, a briga entre os vizinhos lá. Então seus vizinhos lá estão discutindo, você percebe que tá tendo algum tipo de violência naquele lugar, agressão, xingamentos. Não tem problema. Você pode efetuar a ligação se for realmente durante períodos que não funciona o expediente, a exemplo das 18 até as 8 horas da manhã, por exemplo, finais de semana, você pode efetuar a ligação no 90. Então você pode ligar para o 90. Essa integração entre as forças de segurança, a capitã Juliana não pôde vir, mas é justamente nessa questão, a integração, né? Essa rede de proteção, ela é extremamente pulverizada dentro da Lei Maria da Penha, favorecendo não só a questão da investigação, mas também as prevenções. Então, se você está escutando e não sabe se está tendo algum tipo de confusão ali naquela casa vizinha, faz a ligação no 90.
liga pra polícia militar. É aquela história, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher e salva a mulher, né, doutor? Exatamente, essa interferência, ela é necessária, porque você pode salvar vidas nisso. Então, não acredite nessa ideia de que é a intimidade do casal, eu não vou de alguma maneira interferir. Não, você tem que interferir sim. Se você não se sente seguro de ir até lá na casa, bater palma ou chamar para de fato tentar evitar algum tipo de mal maior, entre em contato com o 90, faça o contato lá na 147 da Polícia Civil ou o próprio telefone da Polícia Civil lá, é o 3661-5729, durante o expediente ou durante o funcionamento normal, ou finais de semana e horários que não funcionam, o 90. A Polícia Militar tem de fato uma patrulha Maria da Penha, eles são atuantes nessa prevenção, eles vão diretamente no local onde está de fato sendo comunicado ali a denúncia, né? Seja suspeita de agressão, enfim, seja qual for a violência suspeita, elas vão checar e se de fato tiverem, assim como acontece de maneira corriqueira, às vezes a denúncia ela é despretensiosa. Olha, eu tô escutando gritaria ali na casa vizinha, acho que a mulher tá sendo agredida, porque ela tá pedindo socorro, de alguma maneira tô escutando os gritos. Normalmente a polícia vai e constata a agressão, constata às vezes a violência psicológica, constata a ameaça, e essas situações cabem inclusive prisão em flagrante delito do agressor. Olha só. Certo. O doutor Júlio. Só acrescentando alguma coisa, nós já existe um projeto de lei meu já, que institui a semana, né? Mas devido à pandemia não pôde ser mobilizado, né? Mas existe já um projeto de lei já aprovado já, e que institui essa semana do combate à violência. Certo. Doutor Júlio, quais são os mecanismos da Lei Maria da Penha? Os mecanismos são variados, Peru. Nós vamos ter, por exemplo, esse atendimento preventivo, né? Então vamos imaginar, você está sendo vítima de ofensas praticadas ali pelo seu companheiro, pelo seu namorado, pelo seu, enfim, seja qual for a relação que você tiver com a pessoa, né? De intimidade ou de parentesco. A mulher, considerada essa parte mais vulnerável, mais fraca na relação, ela vai poder procurar a delegacia lá da Polícia Civil e vai formular um requerimento de medida protetiva. A medida protetiva talvez seja uma das mais eficazes e ao mesmo tempo uma das principais, né? Medidas dispostas ali para a mulher. Então a mulher ela vai ter um rol ali de alternativas, a exemplo de afastamento do agressor do lar, impedimento de contato com ela e com eventuais filhos. Nós vamos ter a possibilidade de impedimento de qualquer tipo de ligação, enfim, nós vamos ter uma série de mecanismos ali dentro da medida protetiva que vai proteger a mulher. Se eventualmente, né, essas medidas ainda assim não forem suficientes, a legislação permite que se endureça ainda mais a questão da punição. Então, se houver descumprimento da medida protetiva, pode ocorrer até a prisão em flagrante delito pelo descumprimento de medida protetiva. Essa prisão não permite nenhum tipo de fiança policial, então ele vai responder ao processo preso. E mais do que isso, se não conseguir efetualmente realizar a prisão em flagrante delito pelo descumprimento da protetiva, é possível também a representação ou até o requerimento, a depender de quem vai solicitar, da prisão preventiva do agressor, ou seja, daquele que descumpre a protetiva. O que eu acho interessante, doutor, é o seguinte, porque às vezes, principalmente nessa situação assim do relacionamento, às vezes a mulher acha normal, né? Uma fala, uma agressão verbal, aí depois começa um tapinha aqui, outro tapinha ali, e parece que às vezes a mulher tá tão fechada, né, a informação, que às vezes ela não descobre, ela não percebeu que aquilo ali é uma violência. Exatamente, prova disso é o seguinte, agora, recentemente, mês passado, nós tivemos a aprovação de uma nova legislação, a Lei 14.188 de 2001. Essa legislação, ela trouxe um endurecimento ainda maior em relação à proteção. Essas seriam, então, as alterações. Exato, pontuais. Nós tivemos lá a inclusão lá no Código Penal de um novo parágrafo lá no artigo 129 que trata da lesão corporal. Então, a lesão corporal antigamente era pena de 1 a 3 meses de detenção. Hoje nós vamos ter pena lá de 1 a 4 anos de reclusão. Então, você muda o regime, né? Você muda o quantitativo da pena, então aumenta de 1 a 3, vai para 1 a 4. Você tem consequências, né? Você tem um maior endurecimento nessa punição da lesão corporal quando em razão da mulher ou discriminação do próprio sexo feminino. Está especificado lá. E mais do que isso, nós tivemos uma aprovação, você está dizendo, em relação a essa questão psicológica.
tem o artigo específico que pune a violência emocional, né, contra a mulher, que cause uma perturbação dela em relação à questão pessoal, social, sexual, enfim, nós vamos ter uma série de proteções ali nessa questão. Só consegue exemplificar, assim, só para o ouvinte entender melhor, doutor, essa questão da violência psicológica? Vou dizer, por exemplo, imagina a seguinte situação, né? A mulher tá lá na sua residência, ela é constantemente bombardeada não com ofensas, mas com desincentivos do marido, né? Ou do companheiro. Olha, você nunca vai ser nada na sua vida, se você não ficar comigo, você não vai ter nenhum tipo de possibilidade de vencer na vida, você tem que dar graças a Deus que você tem a mim, porque senão você estaria perdida, enfim, esse tipo de comportamento que vai de alguma maneira perturbando ali e vai causando uma desestruturação emocional na mulher, né? A questão de controlar as questões religiosas da mulher, enfim, nós vamos ter uma série de atitudes, né? De ações por parte do companheiro ou do homem que vai caracterizar essa violência psicológica. É todo e qualquer comportamento, toda qualquer ação por parte do agressor que tenha essa intenção, causar algum tipo de desestruturação psicológica na mulher. Então, se a mulher está de alguma maneira sendo tolhida no exercício de algum direito, se ela está sendo proibida de praticar alguma ação, se ela está de alguma maneira sendo proibida de exercer o seu pensamento, a sua forma de agir, enfim, de alguma maneira sendo limitada no seu ser, né? Isso aí, teoricamente, vai caracterizar este crime específico, crime que vai trazer pena de 6 meses a 1 ano de detenção. Não é uma pena grande, mas pelas circunstâncias e até mesmo por associado ali com todos os mecanismos que nós temos na Lei Maria da Penha, isso faz com que a punição se torne ainda mais importante. E detalhe, traz sim consequências para o agressor. Não só a possibilidade de uma medida protetiva, mas se houver descumprimento, cabe a prisão. E hoje nós temos aí, até mesmo dentro dessa lei, já reforçando essa questão da integração, né, entre o Ministério Público, entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo, entre os órgãos de segurança, o próprio Judiciário. Hoje, por exemplo, nós temos um programa aqui muito interessante dentro vocês me permitem falar aqui, dentro ao Ministério Público. O Ministério Público tem uma promotoria específica, né, que é a promotoria que cuida dessa parte de violência doméstica. Hoje, o Ministério Público tem um plano piloto, um projeto piloto, onde toda a violência doméstica, isso não é comum, não é incomum, pelo contrário, vou repetir, é comum, é normal. A violência doméstica, ela está sempre associada à ingestão de bebida alcoólica. A cachaça, né? Então, é o tal do cachimbrema, né? A cachaça, o chifre e o problema. Sempre tem. E isso aí, de alguma maneira, vai trazer essa potencialização aí pra violência doméstica. Normalmente, o agressor está embriagado, sob efeito de álcool, e aí, quando se constatado isso, através das suas declarações, das auditivas, enfim, de todas as provas ali envolvidas na investigação, quando esse fato chega ao Ministério Público, é oferecida a denúncia contra a agressão ou qual for o crime que ele praticou. E mais do que isso, o agressor, ele é encaminhado a um programa de acompanhamento de alcoólicos anônimos. Ou seja, justamente submetendo ele lá a diversos encontros, né? E aí, ao final desses encontros, uma vez concluído o programa, aí sim é dado uma segunda oportunidade para o agressor. Tem sido muito relevante a participação e mais do que isso, os resultados decorrentes disso. Então, realmente é uma parceria legal entre a Polícia Civil e até mesmo o Ministério Público, que tem surtido relativamente efeitos simples, né? Encaminhando de fato o agressor, mas às vezes é disso que ele está precisando, não é nem a questão da reprimenda criminal, né, e penal. Ele está precisando, não é só às vezes, punição, mas ajuda junto. Perfeito, né? Ele precisa dessa assistência social, ou seja, desse encaminhamento, né, nessa possibilidade de reinserção. Essa é a verdade. Agora, uma pergunta é a seguinte, doutor, eu acho que a maioria das mulheres tem medo, né, de denunciar, né, por N fatores, né? No caso de uma denúncia, eu fui agredida, me encaixei ali na Lei Maria da Penha. O agressor, ele sempre vai ser preso? Esse advérbio é muito amplo, né, Ero? Sempre é muito difícil, mas assim, a legislação, a Lei Maria da Penha, vamos colocar assim para o pessoal poder entender, ela é extremamente atuante. Eu vou dar um exemplo, né? Casos práticos. Às vezes, a gente se depara com situações onde o autor do crime praticou ali um tráfico de drogas. O autor do crime praticou um crime de homicídio, né? Crime de roubo, um crime de furto, um crime de receptação, que são crimes mais comuns, né?
normais ali, né? Mas que não são tão, o enrijecimento não é tão duro igual a Maria da Penha, os crimes decorrentes são qualificados pela Lei Maria da Penha. Então, às vezes, a depender da circunstância, o agressor pratica ali uma lesão corporal, uma agressão contra a esposa, contra a companheira. Ele vai ser responsabilizado. A mulher representa a medida protetiva é deferida pelo juiz. Na sequência, se houver descumprimento dessa medida protetiva, ele vai ser preso pelo descumprimento, seja preventivamente ou em flagrante delito. E normalmente a gente tem observado que para obter a liberdade, às vezes ele vai demorar muito mais tempo do que um agente que praticou um crime, talvez assim, às vezes com pena até mais grave. Então, não existe essa ideia de impunidade, falando de Maria da Penha, não existe. Pelo contrário, se você, mulher, está nos ouvindo, tem algum tipo de situação na sua vida dessa magnitude, você está sofrendo algum tipo de violência psicológica, verbal, algum tipo de violência física, procure, denuncie, não se cale. Ao contrário, se você se calar, o risco dessa situação se agravar é ainda maior. É maior. E não tenha dúvida, se procurar ali a Polícia Civil, Polícia Militar, qualquer outra, né? Outro coparticipante aí nessa rede de proteção, vai ter sucesso. Então, não tenha dúvidas de que vai ser atendido, vai ser de fato protegido e tem sim essa segurança por parte da legislação. Nós temos a opinião do ouvinte, ela fala o seguinte, eu vou ler, né? E vou fazer uma pergunta para qualquer um dos dois que quiserem comentar. Ela fala assim, sobre o assunto de hoje, eu acho que muitas mulheres, por medo de retaliação por parte do agressor e vergonha de se expor, né? Isso dificulta bastante que elas tomem a iniciativa de denunciar. Mas também tem um outro ponto que muitas pessoas se esquecem, que é o caso da dependência, e eu entendo aqui, dependência financeira. Muitas mulheres que dependem de seus agressores optam, né, por conviver com abusos e agressões, por não terem apoio nem de família, nem de ninguém. Não sei se em Mineiros tem esse tipo de apoio, mas acho interessante que fosse oferecido esse tipo de apoio às mulheres. Eu acho que é um ponto interessante que a lei veio agora nessa questão da ajuda, como ações como essa que o senhor citou, né? Porque vendo o agressor como uma pessoa que pode ter um problema também, precisa de uma orientação, um apoio, uma ajuda, alguma coisa. Mas também tem essa questão, né, da dependência que ela cita, que eu acho que, assim, por enquanto, não está vinculado à lei, mas existe vários programas, né? Tanto a nível de município, estado e federal, de auxílio financeiro, mas que não são vinculados, né? Essa questão para o senhor, também para o vereador, é algo que dificulta? Vou falar rapidinho, depois o Fabinho vai poder apresentar o dele aí. E qual seria a orientação também? Nos últimos 3 anos, mais ou menos, nós tivemos um desaparelhamento na questão da política pública relacionada com a proteção à mulher. Isso é fato, notório. Então você tinha diversos programas, diversas situações de acolhimento assistencial, conforme a ouvinte está dizendo, né? Você poder encaminhar, porque às vezes a dependência é muito mais do que a dependência legal, é dependência econômica, psicológica, né? E essas dependências realmente sérias. A gente precisa de fato de políticas públicas que possam acolher essas mulheres, trazê-las, né, para perto, dar maior proteção, encaminhamento, condições de uma reinserção no mercado de trabalho, porque muitas delas às vezes não trabalham, se trabalha precisa sair do emprego para poder de alguma maneira fugir do agressor. Enfim, nós vamos ter uma série de hipóteses, né? Não dá pra gente traçar um padrão de realidade. Não posso falar em Mineiros hoje nós temos ali ainda muito tímido, mas temos o CRAS, né, do município, que cuida dessa questão da assistência social. Então existe o encaminhamento dos agressores juntamente com as mulheres, né, onde eles vão ser de fato submetidos a programas de acolhimento social. A questão econômica eu acredito que não tem ainda em Mineiros, a gente não tem essa possibilidade. Nós temos alguns projetos pilotos, né, a funcionamento em algumas delegacias. Acho que Catalão tem uma delegacia nesse sentido. Ela é multifuncional, a delegacia. Lá funciona a delegacia, assistência social. Nós vamos ter questão de pontos de apoio do judiciário, do próprio legislativo. Enfim, nós vamos ter todos os órgãos envolvidos nessa proteção da violência doméstica juntos. O que nós, até há um tempo atrás, eu, Fabinho e o grupo nosso, estava tentando implementar esse Mineiros. Ainda não foi possível, mas acredito que em breve, né, mais cedo ou mais tarde, nós vamos conseguir, inclusive, estamos conseguindo em a sede própria, o que vai dar um maior combustível aí para a gente poder, de fato, direcionar. Mas o que eu posso dizer é isso. Nós temos ainda de maneira insípida, de maneira muito embrionária essa questão aqui da assistência social em Mineiros. Mas ainda existe. Diferente de outros locais que nem isso possui. Então a gente tem que, de fato,
enaltecer aí o belíssimo trabalho também feito pelo Poder Executivo, que nos apoia, não só a segurança pública, mas também essa questão assistencial. Tem, de fato, trabalhado próximo desse acolhimento, né? Dessa maior atenção, não só legal, vou repetir, mas principalmente a questão psicológica, a questão econômica, né? Questão social, que de fato é o que faz a diferença. Lógico, a gente não pode trazer aqui um padrão, dizer o seguinte: olha, todos os casos são casos insolucionáveis. Não. Muitos casos, um aumento aí percentual acima de 70% das situações, você não tem reincidência nas agressões, ou seja, esses encaminhamentos, essas possibilidades de políticas públicas tem resolvido o problema. É óbvio que casos mais extremos a gente não vai ter. Então, você tem o agressor, você tem aquele indivíduo que é psicologicamente desvirtuado ali na sua questão social, então ele não vai se corrigir. É óbvio, assim, acontece em qualquer outro crime. Mas em relação a essa questão da política pública, planos, projetos, acho que o vereador Fábio vai poder acrescentar muito para nós aqui. E Fabinho, eu vou te falar, não dá para falar desse tema sem falar do fator cultural, né? Assim, que eu acho que, a minha opinião pessoal, posso estar até enganado, gostaria muito de estar, mas parece que trava muito a questão, ou pelo menos demanda muito tempo para que um comportamento se mude. Por exemplo, esse formato, né, de família em que o único provedor financeiro seja o homem, né? Fora outras questões que às vezes pode, né, dificultar essa questão da mulher, né, da dificuldade, da vergonha de se expor, de tudo isso. Essa questão, né, financeira, no caso da pergunta do ouvinte, esse apoio, existe alguma política pública, né, mesmo que seja ainda sendo pensada para isso? E você acha que a questão cultural atrapalha ou não? Olha, Léo, isso é muito interessante. Essa questão, esse sinal vermelho já é um sinal, né? Aham. As pessoas, nossa cultura, Léo, nós somos muito reservados. A nossa cultura é assim, nosso povo aqui é diferente, mais calado, mais tímido, e essa separação da DEAN, da delegacia, vai ser muito importante. Isso aí, é muito importante, que é uma briga que a gente, força de expressão, né? A gente vem lutando já faz tempo e agora vai ser concretizado. A DEAN vai ser apartada, vai ter o espaço para acolhimento dessas pessoas. E não é só simplesmente você fazer a ocorrência e pronto, acabou. Não. O doutor Júlio mencionou bem essa com relação ao catalão, é uma referência. E esse é um trabalho que a gente está tentando também implantar em Mineiros. Agora, o Poder Executivo também, eles têm abraçado essa causa. É muito sensível. A Secretaria de Ação Social, eles têm trabalhado bastante em cima disso aí, a quem eu parabenizo hoje a secretária atual é a Ana Paula, que é a esposa do prefeito, né? Eles são parceiros. Eu acredito, Léo, que tem tudo a dar certo, viu? Então vamos para as considerações finais do nosso vereador Fabinho Pereira, do PMDB aqui do nosso município, que desde 2017 tem atuado aí com esse projeto, né? De evitar a violência doméstica da mulher aqui no nosso município. Eu queria fazer umas considerações, Heiro. Primeiramente, a Verde Vale, pelo espaço, no nome das pessoas do Wesley, do seu Heiro, do Léo. Eu também não poderia deixar de agradecer a Polícia Civil, a Delegacia DEAN, através do Dr. Júlio, que é um parceiro, sempre companheiro, amigo, sempre aberto para as conversas, trabalhador, ele não para. A Polícia Militar, a Patrulha Maria da Penha, não posso esquecer da Unifins de forma alguma, onde abriu todas as portas para nós desde 2017, os projetos, espaço de palestras, oficinas, enfim, não poderia deixar de mencionar. Eu agradeço, obrigado pela oportunidade, obrigado doutor Júlio pela aula. O doutor Júlio é uma pessoa formidável, gosto muito dele. Obrigado, ouvintes, pela paciência. Fiquem todos com Deus. Doutor, obrigado, viu, Fabinho? Tá portas abertas sempre. Primeiramente agradecer Leonardo, Heiro, pelo convite, né? O Fábio realmente resumiu aí bem as palavras, tem nossa parceria, nossa amizade há muitos anos aí. E eu gostaria de não ser injusto, né? Claro, a gente não vai dar nomes, porque senão a gente é igual agradecimento da Xuxa, né? Eu queria agradecer meu pai, minha mãe, então, e todo mundo. Mas aqui eu queria agradecer, de fato, a todos os nossos colaboradores,
E eu digo nossos, não são meus, não. São os colaboradores da sociedade. Vocês da imprensa, né? A prefeitura municipal, o poder legislativo, vários vereadores dos quais eu tenho amizade, né? A questão da própria polícia militar, onde nós temos de fato essa integração, hoje existe, independentemente de previsão em lei, hoje nós temos essa integração, e não é só na questão do combate à violência doméstica. Isso acontece em todos os crimes. Prova disso é que se nós analisarmos aí dos últimos 10 anos, né, nem estou pegando muito longe não, os últimos 10 anos, aí 5 anos vamos colocar, nós vamos observar aí uma atuação realmente irrepreensível dos órgãos de segurança pública no combate à criminalidade mineiros. Nós tivemos redução de índices de 70, 80, 60, às vezes até 90% de crimes, homicídios, roubos, latrocínios, crimes sexuais, enfim, uma série. E isso não é mérito de uma única instituição, da Polícia Militar, da Polícia Civil. Não, isso é mérito de toda essa rede, né, envolvida na questão do combate à criminalidade no nosso município. Porque nós somos aquilo que efetivamente nós mostramos. E nós aqui mineiros, nós temos essa facilidade, né, de comunicação entre todas as instituições. Então hoje você tem uma facilidade, você precisa representar uma prisão, você vai efetuar a ligação diretamente no WhatsApp do promotor, pede a participação, manifestação, juiz. Você tem a possibilidade do apoio econômico ali da prefeitura junto à Polícia Civil, que é não só a Polícia Civil, mas a Polícia Militar, mas vamos ter sempre a coparticipação e parceria do Legislativo. Enfim, essa junção, essa união, né, de forças, ela faz a diferença. Então hoje nós temos os resultados que nós temos dentro do município de Mineiros, porque de fato nós temos este apoio, essa condição, né, essas possibilidades de trabalharmos. Então agradeço efetivamente a toda essa equipe, né, todo esse time nosso aí, e me coloco à disposição, né, de pessoas, de ouvintes que estão de fato passando por problemas relacionados a essa ideia da violência doméstica, nos procure. E mais do que isso, não deixe de denunciar, procure, denuncie. Se você não tem coragem de fazer isso pessoalmente, comunique ali o seu parente, sua mãe, sua irmã, ela vai de alguma maneira formalizar essa denúncia, mas o que não pode de fato é mantermos aí na omissão, tá? Agradeço a presença, desejo aí um final de semana abençoado a todos os ouvintes, a vocês todos aqui, e mais uma vez obrigado pela oportunidade. Estamos sempre de portas abertas também, né? Vereador. Léo, eu gostaria muito de, mudando um pouco do assunto, externar todos os meus sentimentos às famílias aqui, nós que lutados, perderam tantas entes queridos, eu também perdi dentro da minha família devido a essa pandemia. Pedir a todos, se cuidem, se protejam, não só assim, mas a família, né, toda no geral. E lembrando que hoje estão vacinando aquelas pessoas com 26 anos de idade. E deixando aqui abertas as portas do nosso gabinete, onde nós temos os nossos assessores, que é a Carol, a Sheila, o Lima, estão à disposição de cada um dos senhores e senhoras. Eu ia sugerir que as pessoas de Mineiros que tivessem, que quisessem alguma orientação, que buscasse o gabinete, inclusive para acesso às cartilhas. Sim. Né? Porque na cartilha tá tudo lá resumidinho. Então pode também buscar aí através, sim, né, como orientação, buscar aí o gabinete, as cartilhas aí desse trabalho do vereador. Sim. Certo, gente? Muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos aí.